E aí, meu povo, vamos embora, que o tempo urge e a gente precisa dar continuidade. Espero que esteja todo mundo bem. E hoje a nossa aula vai ser bem contextualizada, relacionada justamente a essa grande temática que está perpassando as nossas vidas e que, obviamente, está refletida e que pode estar relacionada ao Enem na redação. Nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos um pouco a diferença de argumentar e opinar. Então, só para retomar, lembre que a argumentação ela precisa ser fundamentada. Só colocar opinião sem base, sem fundamento, sem algo que comprove o que vocês dizem, não configura um bom texto dissertativo argumentativo para o Enem. Então, sabendo que argumentar é diferente de opinar, a gente precisa de algumas informações, de alguns crivos que comprovem o que a gente está afirmando. Que poderiam ser dados, pesquisas, autoridades, obras literárias, enfim. Isso aí vocês já sabem demais. Isso é que a gente já trabalhou, assim como a diferença de tema e assunto. E aquele esqueminha de o que é um tema no Enem, o tema de maneira específica. Então, o tema geralmente tem uma palavra-chave, como a gente vem vendo. Efeitos, democratização, dificuldades, desafios. Um assunto geral, que você não deve ficar só nele, porque se você fizer isso, você está tangenciando o tema. E geralmente a relação de tempo e espaço, 90% das vezes se referindo ao Brasil. Então, a gente estava discutindo em sala de aula sobre as estratégias argumentativas, e aqui eu coloquei algumas delas para a gente explicar e depois relacionar temas transversais com relação ao coronavírus, beleza? Então, alguns dos tipos de argumentos mais comuns. Vocês sabem que quando você contextualiza historicamente, você mostra aquele tão falado conhecimento de mundo que o Enem tanto prega. É impossível você associar o tema a alguma coisa que já aconteceu no passado e isso não mostrar que você tem uma boa seleção de argumentos. Por quê? Porque geralmente o que você vai citar no seu texto vai estar além do que os textos motivadores trazem. Então vocês adoram a Revolução Industrial, como eu brinco em sala de aula, mas fora a Revolução Industrial vocês podem citar a Grécia, a pré-história, situações que aconteceram, guerras, situações que aconteceram de aprimoramento humano, guerrilhas, etc. E aí, associar esse conhecimento à temática sempre vai mostrar um bom conhecimento de mundo. Uma outra estratégia que eu considero um pouco mais sutil é a pergunta retórica, que é quando você faz um questionamento reflexivo. Geralmente, a pergunta retórica ela pode ser uma boa estratégia para o fim das argumentações dos parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, você pode colocar um até quando essa situação se permanecerá, caso, nananã. Quantas pessoas ainda precisarão passar por isso? Veja que é o tipo de pergunta que não requer uma resposta imediata, por isso que é uma pergunta retórica. As relações de causa e consequência, elas são uma boa estratégia para quando você está meio perdido no texto. Então, imagina que você está lá meio desesperado, sem saber desenvolver o seu texto, e você organiza, de um lado, quais foram as causas que trouxeram aquela temática, e do outro, que implicações aquilo pode ter, positivas ou negativas. Os exemplos, eles são extremamente ricos, e uma coisa que eu percebo de muito aluno é que acha que o exemplo tem que ser algo só que, por exemplo, saiu na mídia, ou que está confirmado por alguma rede social ou televisão. Exemplos, minha gente, pode ser coisas do cotidiano. Se a gente está falando, por exemplo, do coronavírus, falar de que tipo de... uma coisa é vocês dizerem que é necessário tomar medidas de precaução e de higiene para controlar o vírus. Quando você fala medidas, é uma palavra extremamente genérica. Mas que tipo de medidas? É quase uma espécie de hiperônimo e hipônimo. Né? Eu tenho uma palavra que cabe inúmeras dentro dela, mas o que é que eu vou colocar dentro dessa palavra para ser específica e mais detalhada? Então, a exemplificação ela é extremamente válida e, às vezes, ela pode vir entre travessões. Você bota aquela palavra genérica como inúmeras situações, grandes dificuldades, vários problemas, e entre travessões, uma espécie de aposto, você enumera quais são essas situações. Na gravação,
é uma estratégia que eu adoro particularmente porque ela tem uma relação lógica muito forte. O que é a gradação? É uma relação contínua de causa e consequência. Para que você faça uma boa gradação, você precisa estar de olho na questão coesiva. Geralmente vai vir em função disso, X coisa aconteceu. Logo, aconteceu Y coisa. Diante dessa Y coisa, foi necessário uma W coisa. A partir de então, por sua vez, então os elementos coesivos são muito fortes e importantes para a relação gradativa, certo? As comparações também são, assim como o contexto histórico, uma ótima estratégia de você mostrar conhecimento de mundo. Por quê? Porque não tem, da mesma forma, como comparar sem relacionar o seu conhecimento que está para além do que o tema traz. Se eu comparo o que acontece no Brasil com o que acontece na Europa, se eu comparo o que acontece na região norte com o que acontece com a região sul, se eu comparo classes sociais, se eu comparo profissões, enfim, a depender do tema, sempre que eu estiver comparando, eu estou mostrando uma boa estratégia argumentativa. E, especialmente no caso da metafórica, ela requer um pouco mais, vamos dizer, de cuidado, mas ela é muito válida, que é quando você compara com algo simbólico. Muitas redações nota 1000, inclusive, fazem isso. Em algum momento do texto, se utilizam de uma relação metafórica para se referir à grande temática. Então, por exemplo, já vi redações que, para falar sobre o hábito da leitura, comparava com o termômetro. O termômetro está para aferir uma doença, assim como o conhecimento está para aferir o desenvolvimento de uma sociedade. Uma crise na saúde pode ser comparada a uma crise individual, uma crise existencial. Então, a relação metafórica ela é muito rica e ela vai depender, inclusive, da forma como você estrutura ela. Você pode utilizar, inclusive, coisas do cotidiano também. Um ditado, entre aspas. Se eu estou falando que uma andorinha só não faz verão, que andorinha é essa que eu posso escorrer ao longo do meu texto? E lá na proposta de intervenção, por exemplo, o que é que eu posso sugerir para que mais andorinhas façam parte dessa questão que eu estou levantando? Aí existem as definições, que geralmente estão associadas a algum teórico, ao dicionário, ao conhecimento social, né? O que é que a sociedade considera violência, o que é que a sociedade considera família, o que é que a sociedade considera uma dificuldade financeira. Então, o conceito geralmente não deve vir seco, né? Tipo, a violência é isso, e sim, para a nossa sociedade a violência é isso, para o nosso grupo social a violência é isso. E aqueles nossos queridinhos aqui, que são o argumento de autoridade, que é uma coisa que eu morro de dizer para vocês, não achem que argumento de autoridade é só os grandes filósofos da humanidade. Também, mas se eu cito um desenho animado, isso pode ser entendido como argumento de autoridade, se eu trago ele como exemplo, como explicação, um dado de conhecimento acerca daquela temática, explicando qual é a relação da temática do desenho animado, por exemplo, com o tema que o Enem traz. E a contra-argumentação, que geralmente é uma estratégia muito rica de mostrar um posicionamento contrário ao seu, explicá-lo, botar aquele velho elemento coesivo de oposição do tipo entretanto, porém, não obstante, e aí você vem com toda a sua força argumentativa de dizer o porquê que aquele que pensa diferente de você está pensando errado. Sobre isso, eu adoro a frase do Ariano Suassuna, que ele sempre, eu acho que é uma boa frase para a gente entender o que é contra-argumentação. Que ele diz, há 2 tipos de pessoas no mundo, as erradas e as que concordam comigo. Então, quando a gente pensa em contra-argumentação, a gente está pensando em como convencer aquelas pessoas erradas a concordar com a gente. Eu estou fazendo esse geral e a gente vai, provavelmente depois, à medida que vocês me mandarem redações, enfim, que a gente começar a produzir, a gente vai perceber mais essas estratégias argumentativas nos textos de vocês, para entrar efetivamente no que eu quero, que são os temas transversais ao coronavírus. Vocês percebem que, dentro da perspectiva de uma pandemia, e dentro de um mundo complexo, como
o mundo pós-moderno, é impossível acontecer algo que afete uma única instância da sociedade. E é válido, e é rico, e é reflexivo, como pessoa e como estudante, pensar nas relações entre áreas para que sua argumentação, para que o seu pensamento crítico seja mais apurado. Então, eu separei, provavelmente vocês vão receber esse slide de alguma outra forma, subtemáticas dentro dessa coisa maior, deste grande assunto, que é a pandemia do corona. Então, acho que a primeira coisa que vem à nossa cabeça, quando a gente pensa no coronavírus, são as relações dele com a saúde. E aí, sobre isso, a gente pode ver algumas palavras-chave que podem estar associadas ao corona e à saúde pública. Por exemplo, os efeitos dele para a saúde pública no Brasil, ou a importância da saúde pública no combate a pandemias como é a do corona. Então, com relação à subtemática da saúde pública, a gente pode pensar em temas que remetam a efeitos de uma pandemia para a saúde pública. E aí, vejam, essa saúde pública, se eu paro aqui, o tema vai se referir à saúde pública como um todo, e se eu acrescento efeitos de uma pandemia para a saúde pública no Brasil, o meu contexto, a minha tese, o meu parágrafo introdutório precisa estar relacionado a ele. Eu também posso trocar essa palavra-chave efeitos por importância, por exemplo, como eu falei anteriormente. E aí, o foco agora é outro. A importância da saúde pública, no combate a pandemias. Combate a pandemias. E aí a gente estava falando agora sobre estratégias argumentativas, certo? E aí que tipo de conhecimento eu posso trazer para isso? Eu gosto muito de citar séries, vocês sabem o quanto que eu sou a louca das séries, as que eu assisto, as que vocês assistem e por aí vai. E geralmente quando a gente pensa em saúde pública, uma série que já apareceu muito nos textos que eu já dei uma olhada é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, ela traz uma realidade de saúde, eu não sei nem se necessariamente pública, porque eu não assisto, porque eu quero ter vida social, agora eu vou assistir, né, que eu vou ter tempo, ou não. Mas Grey's Anatomy traz uma realidade muito americanizada, né? E até onde eu saiba, o mínimo que eu sei sobre a série, o hospital funciona, a equipe é boa, a infraestrutura é correta. E aí a gente tem uma série brasileira, uma série televisiva brasileira, que faz um contraponto interessante com o Grey's Anatomy, que é sobre pressão. Não sei se vocês conhecem, mas a série sobre pressão, ela mostra, e ela é baseada em um livro de um médico, né, um livro baseado em fatos reais, sobre a realidade do SUS nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se eu estou falando de pandemia, e se eu faço um comparativo entre uma série americana meramente ficcional e uma série brasileira baseada na situação real do Brasil, eu tenho aí, no mínimo, uma comparação explícita sobre realidades distintas. Outro tipo de argumento que eu utilizei para esses temas foi o julgamento lá do Hipócrates, enquanto considerado pai da medicina ocidental. Eu não sei se vocês sabem, mas em relação aos efeitos, né, de uma pandemia, uma coisa que pode ser discutido é quando chega no limite de tantas mortes que você tem que escolher quem vai morrer ou não. Isso é uma coisa bem, como é que eu posso dizer, bem delicada, profunda, complexa, né? E isso já está acontecendo na Itália. Faz poucos dias que lá já se está discutindo, porque tem mais gente precisando do que quantidade de infraestrutura suficiente para atender. E aí, o Hipócrates, lá no julgamento, ele diz que o médico ele tem que atender a todos e salvar a vida indistintivamente.
E aí percebe o quanto que isso pode ser, inclusive, um contra-argumento. Eu já ia olhar aqui, eu apaguei. Isso pode ser um contra-argumento sobre, de um lado, aquilo que prega a medicina no seu julgamento tradicional, e de outro, a realidade contextualizada dentro de uma pandemia. Então, esses são alguns exemplos em relação a esse tema macro da saúde pública relacionado ao corona. Agora, um outro aspecto que eu posso vincular a esta pandemia é a importância da ciência. E aí vejam que agora eu já tenho outro tema, outra perspectiva, outra pegada, outra argumentação. Então veja, muito tem se discutido sobre o fato de que a ciência estava quase que fora de moda, né? A gente estava vendo vários movimentos reacionários, inclusive o movimento dos anti-vacina e por aí vai. E aí, de repente, vem à tona tudo de volta da importância do fazer científico. Então, a importância do fazer científico para o combate a pandemias. Vou botar aqui no plural, que aí fica mais amplo. E aí, por exemplo, a gente tem filmes maravilhosos que vocês podem dialogar. Eu coloquei 2 aqui, que foi o Ódio de Lorenzo, que é um filme mais antigo, mas que aborda essa questão de os limites da ciência e de pais, no caso do filme, que não se convencem e estudam profundamente até descobrir efetivamente algo que melhora a vida do seu filho, e um muito mais novo, muito mais atual e lindo também, que é O Menino que Descobriu o Vento, que é baseado na história. Os 2 são baseados em histórias reais, que trazem a ideia de pessoas, vamos dizer assim, inconformadas com sua situação atual e que elas buscam o auxílio da ciência e que fazem ciência para melhorar suas próprias relações. Fora isso, a gente tem exemplos bem atuais, como a história das 2 brasileiras cientistas que, em tempo rápido, hábil, recorde, conseguiram desenvolver o mapa do genoma do vírus, do coronavírus. E aí vocês percebem como a ciência também precisa estar ágil para poder nos ajudar, né? Estamos até agora, por exemplo, esperando uma vacina, e eu imagino que deve ter cientista do mundo inteiro estudando e pesquisando isso, mas o tempo urge e a gente precisa de mais agilidade do que a que a gente já tem. E aí, pensando em proposta de intervenção, por exemplo, o que é que pode ser feito para estimular a ciência? De grosso modo, de cara, eu já percebo a importância dos investimentos governamentais, né? De todo mundo. Como é que a gente vai fazer ciência sem investimento educacional, sem investimento na academia, no sentido universitário do termo? Então, de um lado, até coloquei aqui no nosso material, a gente tem, por exemplo, o fato de que a ciência brasileira e as pesquisas brasileiras o investimento na educação e na saúde estão congelados, né? Desde 2016, com a PEC, a PEC 20, aliás. E aí, como se discutir, de um lado, um país que está parado quanto a investimentos, e de outro, uma situação como essa que requer novos investimentos. Então, veja que a complexidade desse panorama, ela traz muitas possibilidades argumentativas e reflexivas também. Outra coisa muito interessante, minha gente, olhando agora por outro viés, o coronavírus em relação ao meio ambiente. É impressionante, isso foi uma das coisas que eu acho que talvez mais tenha surpreendido a humanidade, ou não, mas vocês devem ter visto, ou devem pelo menos ter ouvido falar, que vários e vários lugares do mundo já demonstraram uma diminuição absurda da poluição, né? Então, é uma relação bem gradativa, pensando do ponto de vista argumentativo. Percebam que
mais pessoas ficam em casa, consequentemente, menos pessoas saem de casa poluindo. Com menos poluição, a natureza se renova. Acho que teve uma matéria bem divulgada que foi lá em Veneza, que as águas estão tão claras que já dá para ver os peixes, ou os golfinhos, ou sei lá o que não se via desde lavar e força. Então percebe como, repito, uma temática, quando complexa, quando social, quando polêmica, enfim, quando várias coisas, ela aborda várias possibilidades de tema. E isso que eu estou dizendo para vocês, sobre o meio ambiente, sobre saúde, sobre ciência, pode ser aproveitado em vários outros temas que tenham a ver ou não com corona. Porque na vida real, e é isso que a gente precisa entender, o conhecimento ele se mistura e ele vai se validando com o passar das suas correlações. Então, com relação ao meio ambiente, a gente tem aí uma subtemática, que é a da poluição. Poluição mundial, porque aí não é uma coisa que afetou só o Brasil. A poluição mundial em questão, os efeitos, então vamos pensar nos efeitos, nas consequências do isolamento social, porque isso aí já é comprovado, né? O isolamento social causado pelo corona. Então veja que num tema como esse a gente já tem quase que indicado uma relação gradativa. Primeiro eu precisei isolar as pessoas por conta de um vírus, depois o efeito desse isolamento foi a diminuição da poluição, depois a diminuição da poluição traz uma melhor qualidade de vida para a natureza como um todo. Então, no mínimo, a gente tem muita coisa a refletir aí sobre o nosso papel social humanitário. E outro tema, também nessa perspectiva, e vamos dizer um contraponto a esse, é a influência da ação humana. A influência da ação humana na natureza. Especificamente para a propagação de doenças. Eu não quero falar besteira, porque não é minha área do conhecimento mais detido, mas eu li algumas coisas relacionadas a essa questão do corona, que fala que tudo surgiu lá em relação a ambientes muito poluídos e muito prejudiciais à natureza, com a história lá dos morcegos e não sei o quê. Não vou me deter a isso, como eu disse, não é minha área, não quero falar besteira. Mas uma coisa é certa, a ação humana sai ecoando e reverberando em inúmeras outras questões relacionadas ao meio ambiente, que muitas vezes volta para o próprio ser humano como algo negativo. Acho que a gente não precisa ir muito distante, não. Vamos pensar nas enchentes, né? O homem joga o lixo do lado de fora, e aí tem uma propaganda maravilhosa de uma ONG que fala, do ponto de vista da terra, não existe lado de fora. Né? Você jogou o lixo fora do carro, você jogou o lixo pela janela, mas está na terra. Você não tem como jogar fora dela. Então o efeito dela em algum momento vai te tocar de novo. E aí quando vem as chuvas, quando vem as enchentes, quando vem aquilo que não está sendo esperado como resposta da natureza, isso recai sobre todos nós. Então, aqui nos argumentos, pensando em argumento de autoridade, eu pensei no Malthus, que vocês estudam em geografia, em matemática, PA, PG, né? Uma teoria já um pouco arcaica e, ao mesmo tempo, bem propícia ao mundo atual, que é pensar que a humanidade vem crescendo num ritmo muito mais acelerado, né, do que a natureza dispõe de recursos. Então, ou a humanidade freia a forma como lida com a natureza e se entende como natureza também, ou a gente vai ver os muitos efeitos, inclusive, da propagação de doenças, que pode aparecer aí como um exemplo de consequência dessa ação humana. Então, a teoria de Malthus, ela pode ajudar a gente a explicar um pouco dessa relação. Eu botei também uma matéria bem atual, para vocês terem ideia, para tudo.
A matéria mostra que durante a quarentena, o mundo diminuiu 1 milhão de toneladas de gás carbônico. Eu estou falando, minha gente, 1 milhão de toneladas. Eu nem consigo conceber o que é que isso significa. Mas, com certeza, a Terra há de agradecer e de se recuperar da nossa ação, às vezes tão primata ainda. E aí, falando disso, eu coloquei um desenho animado que eu adoro. E para fazer a gente pensar que sim, desenho animado pode ser uma ótima estratégia argumentativa, desde que eu consiga interpretá-lo e relacioná-lo bem, que é o Wall-E. Né? Vocês lembram lá do robozinho da Pixar? O que é que acontece? A ação humana é tão voraz que chega no ponto em que não tem mais como a Terra ser habitada. E aí as pessoas que podem, né? Aí tem uma discussão de sociedade e de desigualdade social maravilhosa, elas vão para o espaço, elas ocupam outras formas de vida, e o Wall-E, robozinho lindo, fica aqui na Terra, catando lixo, porque ele é um robô old, né? Ele é um robô antigo, que não tem as funcionalidades modernas necessárias a essa nova forma de viver, e também preservando a única semente de fonte de vida que nos resta, que é um pedacinho de uma planta lá. Não vou dar muito spoiler, não sei se vocês assistiram. Mas o fato é que o Wall-E, embora seja uma ficção, ele traz uma discussão muito rica sobre as consequências das consequências, do limite das consequências do que pode acontecer na Terra sob a influência humana. Então, ela é uma ótima estratégia argumentativa para vocês dialogarem com esse tipo de tema. Outra coisa que o corona nos faz pensar... Menina, esse corona veio para fazer a gente pensar em tanta coisa, né, meu povo? E esse é um dos meus assuntos preferidos, que é saúde mental. Eu estava até vendo um vídeo de um psicólogo esses dias, e ele falando que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não tinha tido nenhuma grande problemática social que afetasse o mundo todo ao mesmo tempo, né? Que é justamente o conceito de pandemia até. Então, a nossa geração, as últimas gerações, ela não tem tato, ela não sabe lidar com essa mudança brusca de rotina. Tanto é que estamos todos aprendendo, tanto é que eu estou olhando agora para uma câmera e não para os alunos bagunçando aqui, não pedi silêncio ainda, não dei cheiro, não dei abraço. Então, de repente, numa semana a gente está, oi professora, meu amor e meu lindo, na outra eu estou aqui gravando uma aula de frente para uma câmera, numa sala de aula vazia, vocês assistindo na casa de vocês, em horários variados. E esse efeito do isolamento social para a nossa mente acostumada a um certo padrão de vida. Então, o próprio tema, os efeitos de uma pandemia para a saúde mental da sociedade brasileira. Aí eu especifiquei mesmo a nossa sociedade nesse tema. E do outro tema eu falei sobre o terrorismo psicológico. Eu não vou escrever todo ele aqui não. Mas vejam, de um lado a gente está vivendo uma época do ápice da divulgação e da propagação do conhecimento. E eu falo até por mim mesmo. A gente fica lendo e se informando, e aí isso já puxa um gatilhozinho ali para a questão das fake news, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente fica lendo e se informando, daqui a pouco tem o que a gente chama de efeito manada, né? Uma pessoa se assusta, a outra se assusta, a outra se assusta, sai reverberando isso de uma maneira abrupta. E quais são as consequências disso para a nossa saúde mental? A Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela entende saúde como um conceito que envolve o físico, o mental e o social. Então, a gente não está vivendo só uma pandemia do ponto de vista físico. A gente está vivendo, de alguma forma, uma pandemia do ponto de vista psicológico. E aí tem outras formas de entender a sociedade nesse momento que não são muito caras à nossa realidade.
Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, que vai falar de como a gente lida com as nossas emoções de maneira madura e capaz de reverberar socialmente. E trouxe também uma perspectiva de medicina indiana, a medicina Ayurveda, para a gente pensar também nessa relação do corpo, alma e mente, certo? Por fim, um outro tema transversal que a gente pode linkar a esta pandemia, como eu falei, é a relação dele com o que a gente tem de mídia atual. Então imagina os efeitos e as preocupações relacionadas, ou os perigos relacionados às fake news. Os perigos das fake news, os perigos, os efeitos, né? Na disseminação de informações sobre o corona. Parece falando assim, parece que é íntimo, né? O coronavírus. Então veja que inclusive esses são dois temas que dialogam muito, porque muitas vezes as nossas condições emocionais se refletem por conta da dificuldade dos efeitos das fake news. Sobre isso, vocês vão ver no slide algumas referências a Humberto Eco, aquela propaganda, aquela brincadeira infantil. E aí eu espero que com essa aula que está terminando, né, tocou, a gente precisa encerrar. Mas eu espero que tenha ficado claro no juizinho de vocês o quanto que um tema pode universalizar vários outros e que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa produção escrita e argumentação. Então, saudades, fiquem bem.